A cidade inteira estava paralisada diante do noticiário especial, assistindo a âncora sorridente enquanto ela repetia a frase que se tornara um mantra vazio. Tudo está sob controle. Do lado do fora, as sirenes se entrelaçavam em uma sinfonia de desespero, anunciando que nada, absolutamente nada, estava sob controle. Os infectados se moviam em hordas guiadas pelo som, como se cada ruído fosse um fio invisível puxando suas cabeças torcidas para a origem do barulho. Pisos vibravam, portas estremeciam e o ar parecia zumbir com a fome deles. Mateus, o estagiário, via tudo pelo vidro rachado e sentia que aquela rachadura era apenas o início de algo muito maior. Ele tentou avisar a apresentadora, que mantinha o sorriso treinado rígido como máscara. Ela mal piscava, fascinada com a subida vertiginosa da audiência. Não ouvia Mateus, não ouvia sirenes, não ouvia o arranhar frenético dos infectados lá fora. O único som que importava a ela era o bip dos números aumentando. O estúdio, construído com paredes anti-ruído, começava a vibrar com a força das criaturas que se acumulavam do lado de fora. As luzes tremiam, criando sombras deformadas que se moviam como se tivessem vida própria. A cada vibração, a rachadura no vidro se espalhava, como uma teia ameaçadora. Mateus recuou quando ouviu o primeiro estalo seco, algo como um osso sendo quebrado no escuro. Sabia que o vidro estava prestes a ceder. Seu coração batia tão forte que temeu atrair os infectados sozinho. Olhou para a apresentadora e percebeu que ela nem respirava direito, concentrada apenas em parecer calma. O estalo seguinte ecoou pelo estúdio, e parte do vidro se soltou como uma lágrima transparente. Do lado do fora, olhos opacos se alinharam no buraco recém-aberto. Os infectados pareciam sentir o calor, o cheiro, a promessa de carne viva. Mateus engoliu seco, percebendo que já era tarde demais. A apresentadora, ainda em quadro, notou a rachadura apenas quando o pedaço caiu no chão com força, produzindo o som que chamou a atenção das criaturas. Ela virou para a câmera, ajeitou o cabelo e disse, com uma firmeza surreal, que a população deveria manter a calma. Seu sorriso soava como um insulto ao caos. Os infectados se aglomeraram na borda do vidro, pressionando rostos deformados contra ele. A respiração deles fazia o estúdio parecer menor, mais apertado, mais quente. A âncora virou o rosto por um instante, irritada com o som que atrapalhava a transmissão. Mateus gritou para que ela saísse dali, mas ela ignorou. O ego era mais alto que as sirenes, mais firme que a rachadura. Olhou para Mateus como se ele fosse o inconveniente e não as criaturas tentando entrar. Pediu que alguém cortasse o áudio externo, mesmo sabendo que ninguém atenderia ao pedido. Não havia mais operadores vivos. O vidro finalmente explodiu para dentro com um rugido coletivo, como se a própria cidade tivesse gritado. Estilhaços voaram, cortando luzes, câmeras e pele. Mateus caiu no chão, sentindo sangue quente escorrer pelo rosto. As criaturas atravessaram a abertura como uma avalanche faminta. A apresentadora não correu, não tentou se esconder. Ela se virou para a câmera e forçou outro sorriso, mesmo com a sombra dos infectados crescendo atrás dela. O suor escorria por sua testa, mas a expressão era profissional, quase orgulhosa. Ela jamais deixaria a audiência cair. Os infectados avançaram para ela, guiados pelo clique da câmera, pela vibração da luz quente, pelo som do último suspiro que ela tentou esconder. A respiração deles envolveu o estúdio, abafando tudo, até restar apenas a promessa da violência inevitável. Mesmo cercada, a apresentadora manteve a postura impecável. Ergueu o que restava do microfone e alinhou o queixo, encarando a lente como se aquele fosse seu momento final de glória. Os olhos dela tinham a mesma fome que os infectados, mas era fome de atenção, não de carne. Quando as garras tocaram seus ombros, ela não gritou, apenas endireitou a coluna, empurrando o queixo um pouco mais para frente, pronta para sua última fala. Era como se já estivesse morta por dentro antes mesmo de ser atacada. A fama corroera muito antes dos infectados chegarem. Fiquem conosco. Voltamos depois dos comerciais, disse ela, com uma serenidade monstruosa. Os infectados a puxaram para trás e o microfone caiu, rolando pelo chão manchado de sangue, transmitindo cada ruído grotesco. A câmera não cortou. Nenhuma mão humana estava viva para apertar o botão. A transmissão seguiu, mostrando sombras se movendo onde antes havia profissionais, exibindo sons que jamais deveriam ter sido ouvidos por uma cidade inteira. As pessoas que assistiam em suas casas ficaram paralisadas. Alguns taparam os ouvidos, outros desligaram a TV, mas a maioria continuou assistindo, incapaz de olhar para outro lugar. A audiência subiu mais ainda, como se a própria desgraça fosse um espetáculo irresistível. O estúdio, tomado pelos infectados, tornou-se um palco silencioso, onde apenas a respiração das criaturas ecoava. Elas se amontoavam diante da câmera, hipnotizadas pelas luzes, batendo nas estruturas metálicas, criando um ritmo macabro que parecia vivo. Nada mais humano permanecia ali, apenas a máquina transmitindo, teimando em sobreviver.
A câmera tremia, os cabos faiscavam, mas a imagem persistia. Era como se o próprio estúdio se recusasse a morrer. Alimentado pela audiência do terror, a transmissão jamais saiu do ar. Nem quando o sangue escorreu, nem quando as luzes falharam, nem quando o silêncio se tornou mais mortal que o som. E a cidade inteira percebeu que, de alguma forma, o noticiário dizia a verdade. Tudo estava sob controle, mas não sob controle humano.